eu tenho pavor de entrar em live sem estar preparado. Eu me preparei horrores pra vir pra cá, eu não veio de improviso, assim. Porque vocês falaram de alguns temas, eu fui ler, fui procurar referência, fui trazer algumas coisas mais embasadas. E isso veio do meu passado de ser professor. Entrar em sala de aula sem preparo, aluno tem um sexto sentido pra ver quando o professor não tá preparado. Mas, pô, história é tão amplo, cara. Você fala assim, eu imagino, um cara é mais egiptólogo, o outro tem outra linha. Você tinha uma linha de preferência? Tinha. Você falou de Idade Média, eu gostava, na faculdade, de estudar história do Islã, principalmente. Porque eu tive contato com a cultura árabe, porque minha família é síria. Então eu via desde a infância. Alepo? Minha família é de Malula, que é uma cidade que fica na fronteira com a Rússia. Inclusive, meus bisavós falavam russo e árabe. E eles são ortodoxos. Você fala russo também um pouquinho? Eu estudei russo quando eu comecei a estudar a União Soviética só, mas não por causa da minha família. Mas o árabe ficou bastante. E eu via muito, eu via documentos, e minha avó tinha discos de música árabe, assim, e eu tive contato com isso. E aí um dia, um professor meu de Idade Média falou assim, nunca me procuraram pra estudar a Idade Média do Império Árabe. Eu falei assim, agora foi um sinal, sabe? Fui falar com ele, comecei a estudar isso. E aí eu estudei Império Árabe, estudei Islã, estudei Corão, estudei a língua. E nada a ver com o que eu faço agora, né? Mas aí, depois que eu saí da faculdade, que eu comecei a estudar marxismo só. Eu adoro ainda a história do Islã, a história do Império Árabe, mas quando eu saí, esse meu amigo que é historiador que criou o canal comigo falou assim, pô, eu senti que a nossa faculdade foi meio fraca em marxismo. Você não sentiu falta de estudar um pouco assim? Eu falei, pô, senti. A gente sentou pra ler Marx e Engels de novo. E Lenin, e Mao Zedong, e outros escritores comunistas, né? E aí a gente ficou, assim, fissurado nisso. E aí a gente começou a procurar como se organizar no Brasil. Como que a gente atua nessa área. Porque a gente já tem um contato com o marxismo na faculdade, mas é fraco. Foi assim que picou o bichinho do comunismo? Foi. Você foi indo atrás e entendendo? Foi a mistura desse ou teve meu uma amigo... mentoria, assim, alguém que poderia... Não, a gente foi meio atrás, meio por conta própria. E a mentoria veio depois, conforme eu fui procurando militantes experientes para entender como se militava no Brasil. E aí esses militantes experientes me ensinaram muita coisa que eu sei. Mas começou com a teoria, que é um caminho um pouco incomum, porque a maior parte das pessoas se radicaliza... Teoria da história, você fala? Não a disciplina, a teoria marxista você tá falando. Teoria marxista. Tá. A leitura... Você tá falando de história, eu pensei, tem uma disciplina teoria de... Tem. E na teoria da história a gente lê Marx. Mas é pouco. A gente lê mais o Marx filósofo. A gente queria ler o Marx economista. A gente queria ler o Marx teórico do socialismo, sabe? História, como bom engenheiro, história foi a pior matéria minha. A gente estava falando aqui antes, né, com câmeras fechadas. Mas tem na teoria de história... análise, aquela... Sim, a escola dos análises, É bem nessa linha onde o marxismo aparece ali também, para entender a história. É uma das linhas de teoria da história também, ou não? O marxismo é uma linha forte na teoria da história. A escola dos análises é a escola mais influente do Brasil. Inclusive, o Brasil ele é muito influenciado pela historiografia francesa. Inclusive, um dos historiadores mais importantes da escola dos análises ministrou aula na USP, que é o Fernand Braudel. Então a gente tem muito essa influência da historiografia francesa e a nossa teoria da história é muito calcada nisso. O marxismo não é tão forte, porque mesmo na escola dos análises, por mais que eles tenham sido impactados pelo marxismo, como todas as escolas foram, praticamente o Marx ele teoriza as bases da sociologia como a gente conhece hoje. O marxismo mesmo, o marxismo-leninismo está muito ausente na academia. A gente tem a ilusão de que a academia, principalmente de humanas e das faculdades públicas, são escolas de marxismo, e eu digo para quem pensa assim, quem me dera. Quem me dera, porque eu teria estudado o que eu queria ter estudado. Sim, fala assim, os comunistas estão todos nas universidades, não aquele mito. Cara, eu estudei escola pública e não tinha, muito pouco. Não tem mesmo, eu estudei História na Universidade de São Paulo, que é a que mais tem fama de ser esquerdista, marxista e tal. Eu tive uma matéria de marxismo. E foi o que eu falei, foi o Marx filósofo. Foi mais isso, não o Marx, digamos assim... A parte dele com Engels, aquele início ali ou não? Então... Exatamente, foi a década de 40 da vida do Marx, quando ele começou a desenvolver o materialismo histórico. A gente estudou isso. Porque o materialismo histórico é uma teoria importante para história, justamente isso, sabe? E depois a gente estudou um pouco do Marx... falando sobre a Comuna de Paris, falando sobre os eventos históricos do 19. Mas o Marx economista a gente estudou zero. E o Marx teórico do socialismo a gente estudou zero também na faculdade. E os outros teóricos, então, nem pensar. Eu não tive praticamente sovietologia, a história do socialismo real, tudo muito pobre de teoria, muito pobre de historiografia. Oriente? Zero. A USP não tem departamento oriental, exceto Oriente Próximo Antigo, que é Mesopotâmia. Não, a gente não tem história oriental na USP, e isso não é por falta de vontade, é por falta de mão de obra qualificada. A USP não contrata há mais de uma década.
A USP tá funcionando abaixo do mínimo há muito tempo já. Então, isso é uma coisa que não é porque a gente não quer. É porque a USP não está contratando. E está precarizando muito a mão de obra dela própria. Tanto que quando eu fiz licenciatura, que foi no último ano, a maior parte dos meus professores era contratado num regime muito exploratório. Um regime que pagava, sei lá, R$ 1.400 por mês, num regime temporário que não era concursado. E, pelo amor de Deus, o cara tinha que ter doutorado para poder ministrar lá. Sim. É um negócio, e cada vez mais tinha... Eu esqueci o nome desse regime agora, mas cada vez mais o curso inteiro estava sendo feito por professores temporários que ganhavam um valor irrisório pro tanto de formação que eles tinham. Então a USP está sendo sucateada por dentro. Eu peguei o finalzinho disso. Quem está entrando agora está falando que está um caos. Então o departamento, e apesar dos pesares, o departamento estar funcionando abaixo do mínimo, ainda foi uma experiência acadêmica muito rica. Então eu fico imaginando o potencial que essas universidades têm, sabe? E falando nisso, né? Por que a USP continua conseguindo funcionar apesar dos pesares? Porque os alunos são muito politizados e mobilizados. Contribuem, tem alumni. Tem os alunos, os docentes e os funcionários são muito organizados, muito combativos. E quando eu ouço pessoas falando assim, a USP é boa apesar das greves, eu digo, a USP é boa por causa das greves. Foram as greves que mantiveram a USP sendo a referência que ela é. Foram as greves que mantiveram a USP funcionando. E funcionar agora é um luxo, porque a gente está quase não conseguindo funcionar mais.